Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Senhor, obrigada, Senhor, pelo teu amor, Senhor, que nunca falha, Senhor Jesus. Oh, Jesus, te adoramos, Senhor.
Paizinho Santo. Senhor, obrigada, Jesus, pelo teu amor, Senhor. Senhor, obrigada, Jesus, pelo teu amor, Senhor, que nunca falha, Senhor. O teu amor nunca falha, Jesus. Senhor, tu nunca nos deixas, Jesus. Tu nunca nos deixa, Paizinho Santo. Senhor, tu sempre vai à frente, Jesus. E tu sempre tem os seus braços abertos para receber-nos, Jesus. Senhor, obrigada, Paizinho Santo. Êxodo 5, versículo 1 e 2. O segundo livro da Bíblia. A palavra de Deus diz: depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Repita: não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Pai, que tu possa falar conosco no nome santo de Jesus. Amém. Amados, quando nós estudamos o livro de Êxodos, 4 períodos da nação Israel está narrado. O primeiro período, a parte da escravidão. O segundo período, o período da libertação. O terceiro período, quando no deserto Deus começa a disciplinar o povo, ou seja, ensinar ao povo. E o quarto período, o período da legalização e da organização, aonde Deus manda construir o tabernáculo, né? Aonde Deus dá as ordens para construir o tabernáculo, e ali Deus faz a divisão e coloca tudo no seu devido lugar. Mas quando nós olhamos para um lado, se olhamos para o lado histórico, vamos ver tudo isso que passamos. Mas quando nós olhamos para o lado espiritual, nós vemos que no livro de Êxodo traz também uma série de ações que nos ensina sobre a atuação das trevas. No livro de Êxodo nós encontramos matar, roubar, destruir e aprisionar. Quando lemos o livro de Êxodo nós vamos ver isso. E quando se trata então acerca da saída do povo de Israel, aí é que nós vemos o diabo querendo mostrar para o povo de Israel que ele era mais poderoso do que o Deus de Israel. E é exatamente isto que o diabo faz com as nossas vidas, ou com a vida daqueles que tratam de buscar e de servir a Deus. O diabo, ele vai trabalhando de uma tal forma que leva
até aqueles que servem ao Senhor, chegar à conclusão de que o diabo se torna mais forte, as opressões do diabo se tornam mais fortes do que as operações de Deus na vida deles. Então veja bem, quando Moisés, inspirado por Deus para libertar o seu povo, então começamos a ver a ação maligna representada pelo faraó. E nessa noite nós vamos aprender pelo menos 7 pontos que Satanás trata de fazer na nossa vida para tentar nos desviar o nosso foco da vitória que Deus tem determinado para nós. No texto que nós lemos diz que quando chegou a época, Moisés então tomou Arão e foi buscar ao faraó. Deus havia dado uma ordem a Moisés. Deus havia falado com Moisés: ó Moisés, você vai pegar este povo e vai levar para o deserto e ali vão fazer uma festa para mim. Quando Moisés e Arão chegam diante de Faraó e diz assim, que Deus havia mandado, que Deus havia ordenado que eles fossem para o deserto fazer uma festa, aí nós começamos a ver a operação do inimigo. Faraó vai, se levanta e diz com Moisés: quem é o Senhor? Olha bem, estava Faraó aqui usado pelo inimigo, tentando intimidar a Moisés, e perguntou: mas quem é o Senhor? Quer dizer, eu não conheço este Senhor, para quem eu te deixe ir com o povo de Israel. Eu não conheço o Senhor. Olha bem, quem é esse Senhor? Depois ele diz: eu não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. Amado, com esses 2 versículos, a primeira coisa que aprendemos que Satanás faz na vida daqueles que tratam de buscar e de servir, de amar a Deus, guarde bem, a primeira coisa, Satanás mente tentando mostrar aos eleitos de Deus que Deus não tem autoridade sobre ele. E quando ele diz que Deus não tem autoridade sobre ele, automaticamente Satanás aumenta o seu ataque, aumenta a opressão aos eleitos, quando esses estão na direção de Deus. É por isso que muitas pessoas dizem assim: mas eu quando não estava na igreja, a minha vida era mais fácil, tudo eu conseguia mais fácil, eu não sofria tanto, eu não passava por essas situações, agora dentro da igreja, veja que situação eu estou encontrando. Quem já ouviu falar isso? Quem já ouviu essa palavra? Uma comparação que quando se serve a Deus está pior do que quando não servia. Isto tudo se dá em função de que, quando Satanás sabe que você está fazendo a vontade de Deus, ele trata de dizer a você que Deus não tem autoridade sobre ele. Como se diz assim: eu sou maior do que ele, eu tenho mais poder do que ele, eu tenho mais força do que ele. Por quê? E quando você chega nessa situação, o ataque, a opressão, ela aumenta, porque ele sabe que naquele momento de debilidade, ele poderá certamente prejudicar a sua vida em alguma coisa. Em Êxodo 5, versículo 6 até o versículo 9, diz assim: no mesmo dia, aqui está a prova do que ele faz. No mesmo dia, Faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo. Olha bem, Moisés havia pedido para os Faraó deixá-lo sair. E olha, e Faraó diz assim: eu não conheço esse Deus de vocês, e quem é esse Deus? Eu não vou deixar vocês saírem. No versículo 6 diz assim: no mesmo dia, quer dizer, no dia que Moisés chegou diante de Faraó,
deu o seguinte ordem ao feitor e capatazes responsáveis pelo povo. Versículo 7. Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha. O que o faraó fez? Aumentou o trabalho do povo hebreu. Versículo 8. Mas exijam que continue a fazer a mesma quantidade de tijolos. Quer dizer, não traga mais palha, não coloque palhas na mão dele, eles vão ter que buscar a palha e vão ter que fazer a mesma quantidade de tijolos. E aí começa então a humilhação. São preguiçosos. Olha bem. São preguiçosos. E por isso estão clamando. Iremos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpra suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Olha bem o que Satanás fez usando o faraó. Mandou aumentar a carga de trabalho. Quer dizer, aumentou o trabalho porque quando ele trazia a palha e colocava perto deles, eles teriam que buscar a palha, teriam que vir fazer os tijolos e teriam que fazer a mesma quantidade que fazia antes. Porque Faraó queria provar para aquele povo que ele era mais poderoso do que o Deus que eles estavam fazendo. E como Faraó entendeu aquela situação? Que eles eram preguiçosos. Olha bem como o Faraó entendeu. Então aumentou a carga, tiveram que buscar palha, tiveram que fazer a mesma quantidade de tijolos, tiveram que fazer toda a sorte de serviço que faziam, sem a ajuda do povo egípcio, e teriam que produzir o mesmo, e além disso foram chamados de preguiçosos. Olha bem, veja bem, o inimigo, quando nós estamos tratando de fazer a vontade de Deus, ou quando Deus nos chama para uma nova tarefa, para uma nova visão, a primeira coisa que ele faz é provar para nós que Deus não tem autoridade sobre ele. E quando ele diz que não tem autoridade, ele sabendo que Deus tem autoridade sobre ele, para nos desanimar, para nos cansar, para nos fadigar, ele aumenta as provações para tratar de fazer-nos desistir no meio da caminhada. Amém? Esta é a primeira. Satanás mente tentando mostrar aos eleitos de Deus que não tem autoridade sobre ele. E aumenta o ataque, as opressões, quando eles estão sob a direção. Deixa de fornecer a palha, eles terão que buscar a palha, terão que produzir os tijolos, não poderão diminuir, não poderão reduzir a produção, teria que ser feito da mesma forma. Significa então que eles iriam cansar mais, iriam trabalhar mais e ainda iriam ser humilhados por aqueles homens que eles eram preguiçosos. Esta é a primeira coisa que Satanás faz. Qual é a segunda? Tenta confundir os eleitos, imitando parcialmente o poder de Deus. Quantas pessoas, amados, que nós vemos, que são confundidos com o poder de Deus. Acham que Deus está fazendo. Quantas coisas nós achamos que Deus está fazendo e Deus está longe. Quantas pessoas você encontra pela rua e elas falam assim, não, Deus está me ajudando. Você está vendo que está tudo errado, mas ela diz que Deus está fazendo. Porque é isto que Satanás está querendo. A vontade de Satanás é tirar a glória de Deus e a glória ser levada até ele. Por isso que ele se rebelou no céu. Ele não se deu conta, ele não queria, ele não concordavam com que fosse dada toda a glória a Deus. E ele falou, não, eu quero um pouco também, eu quero ser igual. Ele não falou que ia ser maior do que Deus. Ele diz assim, serei igual ao Altíssimo.
E a segunda coisa, Satanás tenta confundir os eleitos. Veja bem, não é qualquer um. Aqui Satanás está tentando, nós vamos ver que Satanás tenta confundir os eleitos, isto é, o povo de Deus. A Bíblia diz que ele se transforma em anjo de luz, se possível, confundir até os próprios filhos de Deus. Vamos para Êxodo. Êxodo 7,14. Veja bem, 7,14. Quantos acharam? Mantenha sua Bíblia aberta aí que nós vamos andar em alguns versículos. Disse o Senhor a Moisés: o coração do faraó está obstinado, e ele não quer deixar o povo ir. Vá ao faraó de manhã, e quando ele estiver indo às águas, espere-o na margem do rio para encontrá-lo, e leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe o Senhor, o Deus dos hebreus, mandou-me dizer: deixe ir o meu povo para prestar um culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. E aí Moisés vai. Chega lá, quando Moisés fala com o faraó, o que aconteceu? Quem sabe o que aconteceu? Na primeira vez que Moisés foi falar com o faraó, depois que o coração dele havia endurecido, Moisés joga a vara se transforma em serpente. O que o faraó fez? Chama os seus magos, lançaram as suas varas, e as varas do magos, o que se tornaram? Serpentes. É exatamente isso que o diabo faz, é exatamente isso que Satanás faz. Ele tenta fazer coisa semelhante, ele não faz coisa igual, faz coisas semelhantes, para tentar confundir, inibir e para tentar lançar medo naquele que está servindo a Deus, naqueles que está buscando a Deus. Ele tenta confundir os eleitos, limitando parcialmente o poder de Deus. O que aconteceu? Quando Moisés joga a vara se transforma em serpente. Eu creio que o povo, quando olhou aquilo, falou: uau! Aí Satanás: eu tenho que fazer algo. Os magos, joga a vara de vocês aí. Puf, se transformou tudo em serpente. E é exatamente isso. Por que Faraó ordenou que os magos fizessem aquilo? Para confundir a Moisés, para confundir a Arão, para confundir todos aqueles talvez que estivessem do lado de Moisés. É exatamente isso que Satanás está fazendo com a igreja de Deus hoje. Eu digo igreja de Deus, estou falando da nossa igreja mundial de missões. De uma forma geral, Satanás está confundindo muita gente que está pensando, que está servindo a Deus, que está buscando a Deus, que está amando a Deus, e estão confusos com as coisas que o diabo tem colocado na vida deles. Concordam comigo? Eu tenho um monte de exemplos, não vou falar, mas eu tenho um tanto nessa minha vida, de pessoas que pensam que estão agradando a Deus por fazer alguma coisinha e estão deixando de fazer o que Deus quer que seja feito. Estão vivendo pela aparência e deixando de viver pela essência. Amém? Então a segunda coisa que Satanás faz, tenta confundir os seus eleitos. E a terceira? Outra coisa que Satanás fez, voltando aqui. Quando nós vamos para o Êxodo de Números 7:22, e lá no Êxodo 8:7, nós vamos ver que tem outras pragas. Foram várias pragas, não foram? Só que os bruxos fizeram a mesma coisa. Por quê? Para tentar confundir a Moisés, Arão. E é isto que o diabo pode estar fazendo na sua vida agora. Tentando confundir você, para que você não venha pôr atenção no poder de Deus sobre a tua vida. Amém? A terceira coisa que Satanás faz, ele deseja que os eleitos de Deus sirvam ao Senhor sem sair do Egito. Olha bem,
Eles desejam que os filhos de Deus venham servir ao Senhor sem sair do Egito. Egito significa escravidão. Aí lança algo aparente. Quando nós olhamos para Gênesis 8:25, o que Faraó falou para Moisés? Quem que está com a Bíblia aberta aí? Então o Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saia do Egito. O que isso quer dizer, amados? Ele pode até deixar a servir a Deus, mas não deixa o pecado. Não deixa a escravidão. Isso é coisa de pastores, isso é coisa dessa teologia fraquinha que existe por aí. Isto não é pecado. O Satanás, ele sempre vai tentar manter o servo de Deus, manter a igreja dentro de uma... Se a igreja não se levante contra ela. Quando eu digo igreja, não é o nome da igreja lá fora. A igreja que eu digo é eu, a igreja que eu digo é você. Se nós não nos levantarmos, Faraó vai nos fazermos a cultuarmos a Deus debaixo do pecado, praticando o pecado. Vai nos fazer cultuar a Deus desobedecendo. Esses dias, o pastor tem umas ideias meio coisa assim, acorda às vezes meio inspirada, né? Me vem uma palavra que diz assim: ensina o menino a ser rebelde, para que mais tarde você desfrute do trabalho dele. Eu falei, mas o que é isso? Que palavra besta é essa na minha cabeça? Aí eu comecei a meditar. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deva andar, para que mais tarde ele não se desvie dele, não se aparte dele. Amados, o que tem de crente ensinando filhos rebeldes, rebelar contra pastor, desobedecer pastor, não obedecer os seus líderes dentro da igreja, hoje em dia, não está no gibi. O que tem de pessoas agindo desta forma. Concorda comigo? Concorda comigo? Olha, eu passei por situação de fazer reunião com o jovem, do jovem ficar assim. Você sabia que ele queria avançar em mim? Eu sabia que ele queria avançar em mim. Mas o coitado não sabe nem por que está fazendo aquilo. Eu sei por que faz. Sei por que estava fazendo. Porque chegava em casa e eu via o pai e a mãe. Ele não estava falando para o filho agir daquela forma, mas eles estavam agindo dentro da sua casa, fazendo entender o filho de que daquela forma seria o correto para agir contra mim. O que vai acontecer com eles se eles não se consertar? Vão dar um bruto de um trabalho para o seu pai, um bruto de um trabalho para a sua mãe, porque a Bíblia diz que aquilo que o homem semeia, ele colhe. Se eu quero ter filhos obedientes, eu tenho que dar exemplo de obediência. Se eu quero ter filhos que amam a Deus, eu tenho que dar exemplo do meu amor para com Deus. É igual as pessoas quando vão casar. Eu não sei escolher uma boa escolha. Aí vem aquele ensinamento. Como ele trata a mãe, como ele trata o pai. Se ele é um bom filho, certamente será um bom esposo. Agora, se ele é um filho que vive batendo na mãe, batendo no pai, pode casar com ele que você vai apanhar também. Verdade ou mentira? É o meio que está vivendo. Ensina o teu filho a se rebelar, para que mais tarde você venha ter problemas com ele. Essa é a verdade. Às vezes, amado, nós ficamos aí pensando assim, mas levar criança para a escolinha na igreja domingo, eu vou falar para vocês, vão ficar 40 e poucos minutos ali, não fica mais do que isso, pode marcar no relógio. Não ficam mais do que isso ali dentro, 40 e poucos minutos. E passam segunda, terça, quarta, quinta, sexta, de 9 da manhã às 2 da tarde, no mínimo, dentro da escola. Aprendendo o que é bom e vendo o que é ruim.
Amém? Precisamos entender isso. Então, o que aconteceu? Faraó, então, vai e lança um acordo. Sabe o que Faraó está tentando fazer com Moisés? Fazer um acordo para que Moisés não deixasse o Egito. O diabo está fazendo acordo com crente, tem crente fazendo acordo com o diabo, de querer louvar a Deus, mas não deixar a vida de pecado. Não buscar a santidade. E o pior é que alguns dizem, não preocupa, isso aí é pecadinho. Eu não sei se na Bíblia tem pecadinho ou tem pecadão, a Bíblia tem pecado. E tem muito crente vivendo desta forma, dentro das igrejas. É por isso que a matemática, a matemática segundo a Bíblia, né, um será levado, o outro será deixado, é 50%. É isso que diz lá Apocalipse, um será levado, o outro será deixado. E não está falando de qualquer lugar, está falando de dentro da igreja. Mas o fato de nós estarmos, eu quero que você entenda uma coisa. O fato de nós estarmos assentados e enchendo todas estas cadeiras não quer dizer, de forma alguma, que todos estão fazendo e cumprindo a vontade de Deus. Que tem muitos que não querem deixar o pecado, querem servir a Deus, mas querem viver na vida de pecado. E a Bíblia é clara, não se pode servir a dois senhores. Ou você agrada a um e desagrada o outro, ou agrada o outro e desagrada a um. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Concordam comigo? É a Bíblia que diz assim, Satanás tenta confundir até os eleitos. E eles tentam também fazer você adorar a Deus sem sair do Egito. Egito é escravidão. E qual é a escravidão do servo de Deus? Pecado. O que escraviza a humanidade? Pecado. Amados, estar na igreja é lutar contra o pecado. Constantemente. Pecamos quando abrimos olhos, pecamos quando ouvimos, pecamos quando falamos, pecamos quando andamos, porque esquecemos que precisamos buscar a santidade, que sem a qual ninguém verá a Deus. E é isso que Satanás quer, que nós não venhamos andar em santidade. Não, está lá na igreja, tá bom, vai lá, louva, canta, exalta o Senhor lá, mas não deixe o teu Egito. Foi isto que Faraó propôs para Moisés. Pode fazer a festa que você quer, mas aqui dentro do Egito, não deixe, ele foi claro, não deixe o Egito. Amém? Quarto, Satanás deseja que os eleitos de Deus sirvam ao Senhor bem próximo dele. Mas como isso, pastor? Como que Satanás deseja que os eleitos de Deus sirvam ao Senhor bem próximo? Ele não falou sirva, mas sirva aqui no Egito. Agora o que acontece? À medida que o reino das trevas vai perdendo as batalhas, à medida que o reino das trevas vai sendo vencido, vai recuando, mas sempre os objetivos de Satanás é estar perto, para ver se te pega e se te desvia. Quer uma prova? Quer uma prova do que eu estou falando é verdade? Vou dar prova dentro da Bíblia. Se você quiser ver, vai para 1 de Pedro 5,8, o que diz lá? O que diz aí? O leão está ao vosso derredor, tentando tragar-te. Não é isso que está escrito aí? Quem que achou o versículo aí? Lê em voz alta. 1 de Pedro 5,8.
Então veja bem, aonde que ele está? Ao vosso redor. Ele não está longe, não, ele está mais perto do que nós imaginamos. Ele está mais cerca do que nós imaginamos. Isto é porque a ordem de Deus era ir pelo caminho de 3 dias ao deserto, quando o povo de Israel saiu, era para o povo caminhar. Se você vai lá para Êxodo 8:27, quer ver? Vamos lá, Êxodo 8:27. Olha bem a ordem que Deus deu para Moisés. Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifício ao Senhor, o nosso Deus, como Ele nos ordena. A ordem de Deus era caminhar 3 dias no deserto. Iria ser 3 dias de prejuízo para Faraó. Por que prejuízo? Iriam deixar de fabricar os tijolos. Entenderam o que eu estou dizendo? Então, como ele não poderia, porque Faraó não tem capacidade de ficar e buscar prender aquele povo e levar preso para o deserto, então não vá. Mas a ordem dada por Deus era que eles caminhassem 3 dias, e depois de 3 dias ali no deserto, olha bem, não era numa cidade maravilhosa, não era numa montanha maravilhosa, era no deserto. Aí nós perguntamos por que Deus ia fazer eles caminhar 3 dias num deserto. Eles prestarem este culto a Deus. Sabe o que acontecia, amado? Deus queria estar a sós com o povo de Israel. Da mesma forma que Deus quer estar a sós com você. A sós. E o diabo não tem dado trégua. Você não está tendo tempo para ficar a só com Deus. Trabalhando muito. Preocupado muito. Fazendo muitas coisas. E no momento que você deveria dedicar a Deus, ainda você vai arrumar mais coisa para fazer, ao invés de estar a só com Deus. A ordem de Deus era ir 3 dias. E a proposta de Faraó aí para o Faraó, igual o diabo faz, vem com a outra proposta. Pode levar o povo. Versículo 8:28. O que diz assim? Eu os deixarei ir oferecer sacrifício ao Senhor, o seu Deus, no deserto. Mas não se afaste muito. E olha bem o que o Faraó fala. Olha o que o diabo ainda faz ainda. Olha o que o diabo ainda faz. E orem por mim também. Os irmãos estão entendendo? O diabo tenta facilitar, mas tenta te manter preso. Ele deixa você ir, mas quer que você saia na correntinha, para que você não vá muito longe. Quando você pega, aqui não, né? Mas no Brasil, que você pega aquelas correntes, pega aqueles cachorrão grandão e pega aquelas correntes de 10 metros. Fica uma estaca aqui, põe uma argola, aí o cachorrão fica lá, 10 metros ele roda, aquele ciclo, 10 metros, vai longe toda a vida, mas não passa dali. Ele faz a arruaça dele, mas ele não sai daquela distância pela qual ele está preso. É exatamente isso que o diabo quer fazer na vida dos filhos de Deus. Ele deixa ir, mas não pode ir muito longe, porque ele tem que estar acampado ao derredor, tentando tragar. Ele não deixa sair da garra dele, essa vontade não pode sair do meu círculo vicioso. Amém? Então o Faraó falou, vá, mas não vá muito longe. E ele vai fazendo outros negócios, nós vamos aprendendo outras coisas. Quinto, Satanás deseja que os eleitos de Deus deixem o que tem de mais precioso. Quando ele deixa você ir, ele te prende em alguma coisa.
Quando ele faz um negócio com você, não pensa você, amados, que Satanás vai fazer um acordo bom para você e mal para ele. Vai fazer um negócio bom para você e péssimo para ele. Não pense que isto irá acontecer. Ele não vai. 10:11. Êxodos 10:11. Diz assim: o que o faraó propôs para Moisés? De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença de Faraó. Aí o que aconteceu? Faraó falou: tá bom, eu vou deixar vocês ir, mas as mulheres ficam. As mulheres e as crianças ficam. O que Faraó estava fazendo? Prendendo parte dele. Prendendo parte deles. Qual que ia e depois, sabe o que o Faraó estava fazendo? Vocês vão, as mulheres ficam, eu quero ver se vocês vão embora. Eu não vou poder vigiar vocês, mas vocês vão deixar as mulheres e vão deixar as crianças. Vai só os homens. É exatamente isso. Satanás deseja que os eleitos de Deus deixem o que tem mais de mais precioso. O que aqueles homens tinham de mais precioso é a sua família, além de Deus. Era Deus e a família. Ele estava voltando a ter o contato com Deus, que eles falavam, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus que eles não conheciam. Eles cresceram no Egito. Eles não conheciam, eles ouviam a falar de Deus. No entanto, quando Moisés falou: mas Senhor, quando eu chegar para aquele povo e dizer assim: olha, Deus mandou falar para vocês isto, como que este povo hebreu vai acreditar na minha palavra? Aí foi aonde Deus falou: fala que eu sou, o eu sou mandou, eles irão entender. Deus tinha a estratégia. Deus tem a estratégia na sua vida. Mas o diabo, ele vai tentar sempre tirar e te prender em alguma coisa. Amém? Vocês vão, mas deixem. Moisés diz: ide servir ao faraó. Fique somente os vossos rebanhos, olha bem, fique os vossos rebanhos, o vosso gado, e as vossas crianças não irão também convosco. Veja bem, não deixou gado? Se não deixa gado, automaticamente ia passar fome. O diabo nunca faz nada para abençoar um filho de Deus. Ponha isso na tua cabeça. Nunca. Porque ele tenta negociar com você o que mais precioso você tem. Sexto. Aprendemos 5 até aqui. Estamos quase. Satanás anseia que os eleitos de Deus fiquem enredados com as finanças. 10:25. Olha bem, o que foi que Moisés disse para Faraó? Faraó fala para ficar as crianças, para ficar as mulheres, para ficar os rebanhos. Aí Moisés começa a virar o jogo contra Satanás. E diz assim, ó, tu mesmo, falando com Faraó, tu mesmo nos dará os animais para os nossos sacrifícios e holocausto, que ofereceremos ao Senhor. Versículo 26. Além disso, o nosso rebanho também irão conosco. E diz assim, nenhum casco de animal será
deixado. O que Moisés está demonstrando aqui, amado? Não tem acordo com o inimigo. Não há acordo com o inimigo. Em outra tradução diz aqui, não ficará uma unha. Algumas traduções que você vai encontrar, não ficará uma unha, não vai ficar isso. O que Moisés está querendo falar? Ó, Faraó, não vai ficar isso. Ó, está vendo aqui, Faraó? Isto não fica. Porque o inimigo, ele estava tentando fazer Faraó, mas você vai lá e vai pegar as suas ovelhas, vai oferecer as suas ovelhas, tudo isso custa dinheiro, não? Aí Moisés, não, você não está entendendo não, Faraó. Nós vamos e é você que vai dar as ovelhas para que sejam. É você que vai dar as ovelhas, nós não estamos falando que vão matar as nossas, não, é a sua que nós vamos levar e vamos prestar conta e vamos lá sacrificar a Deus. Porque aqui não vai ficar uma unha, não vai ficar um animal, não vai ficar um casco, não vai ficar nada. Amados, se o diabo tem tentado fazer algum acordo com você, principalmente na área financeira, que é o que ele mais faz, cria situações para você falar assim, não, mas isso não, eu preciso. Todo mundo precisa. Mas eu quero te dizer, cuidado. Cuidado para você não sair para louvar a Deus e ficar preso no seu Egito. E Moisés contestou, não vai ficar uma unha. Porque é dele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Não tem acordo com o diabo. Guarde isso. Não fica naquela, não faz isto que eu vou fazer isso na tua vida. Não tem acordo com o diabo. Para encerrar, 7º. Satanás, mesmo sabendo que é derrotado, ele sabe que é derrotado. Isso não é novo para ele, não. Se levanta contra os eleitos de Deus. Ele sabe que é derrotado, mas ele se levanta contra os eleitos de Deus. Vocês já viram aquele João Teimoso? Quem conhece aquele boneco João Teimoso? É um boneco que tem uma areia embaixo, você deita lá, quando vê ele fica em pé. Aí você joga ele para o lado e fica em pé. Hein? Você enche de aire, não? Aí você põe, você toma um lado, quando tu solta, ele volve a se posiciona. Em Brasil se chama Juan Teimoso. Hein? Você já viu? Satanás é desse jeito, você deita ele, ele levanta de novo. Quando você solta, ele levanta de novo. Ele é teimoso. Porque ele, sabendo que está derrotado, ele se levanta contra os eleitos de Deus. Terminando. Versículo 14, 6 e 7. Versículo 14, 6 e 7. E aqui nós vamos encerrar por hoje. O que diz versículo 6 e 7? Eu fiz a pregação numa tradução e a que eu tenho em mão é outra. Por isso, às vezes tem algumas palavras aqui que estão diferentes. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores deste carro, cada um com oficial no comando. O que está acontecendo aqui? O faraó havia perdido. Não teve como. Deus foi lançando as pragas e os mágicos foram fazendo iguais, até que chegou num determinado momento, um mago chegou para Faraó, isso aí só Deus pode fazer. O que os magos? Os magos chegaram no limite, o homem é limitado. Qualquer outra força na natureza é limitada. O único ilimitado se chama Deus. O único todo-poderoso se chama Deus. E a igreja precisa entender isto. Mas quando o diabo sabe que ele te perdeu,
o que ele está perdendo. Não pensa você que ele vai cruzar os braços e ficar chorando. Ele vai juntar todas as suas forças e vai para cima para tratar de trazer de volta aquilo que ele perdeu. É por isso que o diabo tem uma fúria contra a sua vida, porque ele sabe que ele te perdeu. É por isso que você vai para a igreja e passa tantas lutas que quando estava no mundo, você não passava. Amém? E foi exatamente isto. Quando o Faraó deixou o povo ir, e quando ele viu que o povo foi, eu acho que ele saiu lá na sacada lá do palácio dele, olhou e falou, mas está faltando muita gente. Vamos lá buscar eles de volta, se pô, nós não podemos ir não. E foram atrás furioso. Coitado de Faraó. Perdeu mais uma. Chegou no mar, foi devorado. O seu carro, os seus carros e os seus cavalos. Porque Deus provou para Faraó que ele era muito mais do que ele. Amado, quando o inimigo tenta investir sobre sua vida, saiba de uma coisa, se ele está investindo, é exatamente porque ele sente que te perdeu, ou está te perdendo. Amém? E às vezes, amado, o diabo usa de coisas. Eu vou falar uma coisa aqui que é muito pesado. Aqueles que acreditam, eu acredito em profecia, mas nós precisamos pôr atenção até em profecias. Porque no dia que estamos vivendo, eu tenho exemplo disso, de pessoas recebendo profecias segundo a sua vontade. Estão se produzindo profetas. O diabo está usando bocas de profetas para confundir filhos de Deus. Vocês concordam comigo? Irmãos, aqui dentro do Canadá, eu ouvi uma profecia uma vez que eu falei, hein? Uma pessoa começar a profetizar para uma outra que entrou para a igreja e ela sabia da vida da outra todinha. E falar, e tu, o que está fazendo na minha casa, seu imundo? A casa de Deus é lugar de quê? Pecador. Como diz uma menina que está no lugar de prima, lá na minha terra. Ela falou assim, Raimundo, você já observou que na igreja de crente só tem ex? Eu falei, é mesmo, você não está errada. Que ela é católica, apostólica, romana, praticante. Eu falei, não, você não está certo, você está certíssima. Inclusive eu digo isso, então você também acredita? Eu falei, acredito que lá na igreja de crente só tem ex-drogado, ex-viciado, ex-prostituta, ex-pecador, ex-isso, tem ex-bandido, está cheio de ex, realmente você está certo. Aí eu virei para não desaforar ela, falei, e lá na sua igreja? Ele falou, na minha igreja tudo é, lá não tem ex, tudo é. Lá é prostituta, lá é isso, lá é aquilo outro, lá, tudo é, na minha tudo é. Pois é, mas na minha tudo é ex. Porque Jesus entrou na vida do homem para mudar a vida do homem. Amém? Amém, amado? Deus, na sua eterna fidelidade e poder, mais uma vez livra o povo da cilada satânica. O que ele fez? Abriu o mar, o povo passou. Aí Faraó falou, se eles passaram, nós passamos também. Esqueceu Faraó que Deus não tinha nenhum acordo com ele, tinha com Moisés e o povo de Israel. Foram devorados. Assim podemos ver algumas estratégias de Satanás para tentar aprisionar os eleitos de Deus. Mas o Senhor nos delega autoridade e capacitação para derrotarmos em Cristo Jesus. Não vai ficar você querendo derrotar ao diabo por suas forças. A irmã Alice conhece um irmão, um hispano. Uma vez nós estávamos expulsando um demônio, o irmão Elias. Elias Flores? Não, Elias.
Torres. Eu estou lá expulsando um demônio na igreja, lá embaixo na Halland e Dafne, expulsando o demônio. Aí me chamaram em casa, a esposa do pastor. Está o irmão Elias lá, eu entro lá, está o irmão Elias. Diablo, tu sabe quem sou? Pegou a manga da camisa. Meu nome é Elias Flores. Eu vou te mostrar quem sou. E partiu para dar soco no diabo. Falei, calma, não é assim não, irmão. Não é assim não. Não é assim não. Ele vai te dar um tapa na orelha que você vai dormir uma semana. Calma. Não é na sua força. Davi, quando foi contra o Golias, ele falou, não vou contra ti com espada, não vou contra ti com lanças. Isto é, não vou com as coisas deste mundo, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, para que a igreja tivesse autoridade sobre toda a potestade, sobre todo o principado. Mas eu quero te dizer, é preciso conhecer a palavra de Deus, para que você venha vencer o diabo, o inimigo na sua vida. Hoje pela manhã, no culto hispano, eu ainda li lá em Apocalipse, que a ordem de Deus é ler, ouvir e praticar. Se você ler simplesmente a palavra de Deus e não ouve a Deus, é a mesma coisa que você pegar um jornal e começar. Hoje, o Cruzeiro bateu de 5-0 no Atlético Mineiro. O São Paulo bateu no Atlético. Está todo mundo batendo no Atlético aqui no meu jornal. O que produziu? Nada. Notícias simplesmente. E você vai guardar. Mas quando você lê a Bíblia e você ouve Deus falando contigo, certamente Deus muda o seu destino. Amém? Agora, que está fácil? Não está fácil. Cada dia que passa, ouvimos notícias piores. Esta semana acordamos segunda-feira com aquelas meninas que 10 anos, todo mundo já pensou que estava morta aquelas meninas. Aí a gente fica, passei a semana inteira querendo entender, mas 10 anos elas não tiveram coragem de gritar. Não é isso que passa na nossa cabeça? Mas também a gente não sabe o que se passava ali dentro. Porque o diabo quer fazer exatamente isso, quer te aprisionar e fazer você sentir medo até de pedir refúgio em Deus. É isso que o diabo quer fazer. É isso que o diabo faz com um monte de pessoas. Quando você prega para uma pessoa, uma das coisas que ela diz assim, mas se eu aceitar Jesus, os meus amigos vão me deixar. Quantas vezes você já ouviu isso? Eu, quando aceitei Jesus, a minha mãe e meu pai perguntou, o que eu vou falar para os meus amigos, meu filho? O que eu vou falar para a sua tia, que é tua madrinha, que é freira? O que eu vou falar para Cicano, para Bertano? É justamente isto que acontece na nossa vida. Mas eu optei a servir a Deus de todo o meu coração. Está difícil. Está difícil. Estamos vivendo uns dias difíceis. Difíceis. A igreja está vivendo dias difíceis. Mas eu creio que Deus está fazendo algo para restaurar um povo fiel e verdadeiro no meio deste mar aberto. Deus há de devorar mais uma vez Faraó, o seu carro, os seus cavaleiros. Os seus cavalos e seus cavaleiros. Porque Deus continua sendo Deus. Amém? Vamos ficar em pé, amados. Vamos estar orando. Apenas recapitulando, a primeira coisa, Satanás mente tentando mostrar a você que ele não tem poder sobre ele, Satanás. E quando ele mente, ele aumenta a sua força, a sua pressão, para fazer você intimidar perante ele.
Segundo, Satanás tenta confundir os eleitos, imitando parcialmente o seu poder. Foi isso que aconteceu com cada praga que Deus mandava, os magos produziam pragas iguais. Cada uma delas. Terceiro, Satanás deseja que os eleitos de Deus sirvam ao Senhor sem sair do Egito, ou seja, sem deixar o pecado. Satanás deseja que os eleitos de Deus sirvam ao Senhor bem próximo dele. Ele diz, sirva, mas não sai daqui. Satanás tenta negociar com aqueles que servem a Deus para não deixar as coisas preciosas da sua vida. Satanás anseia que os eleitos de Deus fiquem enredados com as finanças. Não tem coisa que tem mais prejudicado a obra de Deus hoje em dia do que se chama vida financeira. Por que você acha que nós estamos aqui presos? Vida financeira. Nos preocupa. Mas se nós formos olhar para isso, nós deixamos de fazer tudo. Amém? Porque é isso que Satanás, ele quer nos fazer entender dessa forma. Antes de vir, eu estava ouvindo o pastor César falando com a Celeste hoje, diz que lá nos Estados Unidos um pastor mandou uma carta para os membros dizendo assim, a partir de hoje não sou pastor de vocês mais. Vocês não têm compromisso com Deus, vocês não querem isso, vocês não querem aquilo. Deixou, por quê? Cansou. E é isso que o diabo quer fazer. Todos nós cansarmos. E sétimo, e tudo isso pode saber que nisso está a finança no meio. Satanás, mesmo sabendo que é derrotado, ele se levanta contra os eleitos de Deus. Ele sabe que ele é derrotado, mas ele nunca vai te deixar tranquilo. Ele sempre vai estar mexendo em alguma área da sua vida, tentando te abater. Mas é necessário que você continue acreditando. Pode estar caído, pode estar sentindo derrotado, mas continue acreditando, ainda tem uma esperança. Enquanto você estiver ficando ali, no momento Deus ainda vai poder fazer alguma coisa. Mas se você deixar, vai ser difícil de Deus operar na sua vida. Amém? Abra o teu coração para Deus. Fale com Deus de tudo aquilo que Ele falou contigo nesta noite. Diga das suas lutas, das suas provas, das suas tribulações. Aprenda daquilo que Faraó representou para Moisés, como voltando tudo aquilo para o reino espiritual, o que nós passamos na nossa vida. Acordos indecorosos. E é isso que o diabo faz com muitos, e até mesmo com os escolhidos de Deus, principalmente com os escolhidos de Deus. E quero te dizer que quando Satanás te perder, ele vai armar uma outra estratégia para tentar prender você novamente, porque ele não quer ir para o inferno sozinho, e ele quer levar você também. Oremos. Pai, a tua palavra foi ministrada nesta noite, foi ensinada. A tua palavra foi estudada nesta noite. E nós queremos, Senhor, ouvir a tua voz, falar firme aos nossos corações. Sabemos que na tua palavra está escrito que o seu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Hoje, Deus, por não termos conhecimentos das forças, da atuação, da operação de Satanás, muitos de nós, muitos dos seus estão caindo, Senhor. Estão voltando à escravidão. Talvez porque está louvando o seu nome, mas fez um acordo com o diabo de não sair do Egito. E acham que estão certos, Deus.
Eles não conhecem que Moisés chegou a ponto de dizer para Faraó: olha, eu vou e não vou sacrificar um dos nossos cordeiros, porque você vai me dar os cordeiros para o sacrifício. Oh Deus, olhe para a nossa vida, olhe para esta cidade, olhe para este povo, Pai. Olhe para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos. Faça, Senhor Deus, descer sobre nós do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, e que venhamos ser, Senhor Deus, vitoriosos em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.